Pessoal, hoje nós vamos falar a respeito do sistema imunitário, ou seja, vamos falar das defesas do nosso organismo. E o nosso organismo ele possui defesas. O nosso organismo ele é uma máquina muito bem estruturada e possui aí um sistema imunitário que está relacionado com as defesas do organismo, ou seja, o nosso organismo por si só ele consegue combater algumas infecções, consegue combater alguns, o nosso organismo ele consegue produzir alguns anticorpos que vai combater doenças causadas, por exemplo, doenças causadas por vírus, bactérias e protozoários, por exemplo. Nós vamos falar a respeito das defesas do organismo. Olha só, os glóbulos brancos ou leucócitos são células encontradas no nosso sangue e na linfa, ou seja, o nosso sangue, quando nós nos cortamos, quando nós pegamos algum ferimento que sai sangue, a gente vê a aparência visual do sangue é vermelha, mas naquela aparência visual, dentro do sangue, um dos componentes, um dos constituintes do sangue, são justamente glóbulos brancos. Esses glóbulos brancos que estão ali dentro do sangue também são chamados de leucócitos, que são células encontradas no sangue, como eu acabei de falar, ou seja, faz parte, é um dos componentes do sangue, e também é encontrado na linfa. Na linfa é basicamente do sistema linfático que nós estudamos anteriormente. Elas, ou seja, as células dos glóbulos brancos, aquelas células que nós acabamos de falar, protegem o corpo, destroem micro-organismos e outros elementos estranhos ao organismo, compondo nosso sistema de defesa, que é o sistema imunitário. Ou seja, o nosso sistema imunitário é constituído um dos componentes, digamos assim, que formam o nosso sistema imunitário são justamente os glóbulos brancos. O que esse sistema imunitário faz? Qual é a função? A função do sistema imunitário é nos proteger contra algumas infecções para que para que o nosso corpo permaneça saudável, para que o nosso corpo não adquira determinadas enfermidades. Quando um antígeno é identificado em alguma parte do corpo, ocorre a mobilização de alguns tipos de glóbulos brancos da corrente sanguínea para esse lugar. O que é esse antígeno? Bem, esse antígeno é basicamente algo desconhecido ao nosso organismo. Quando o nosso organismo detecta qualquer substância desconhecida ao nosso organismo, o nosso corpo ele produz glóbulos. O que é um antígeno? O antígeno é basicamente algo que é danoso, nocivo, digamos assim, ao nosso corpo. Bem, quando o nosso corpo identifica um antígeno desse aqui, o que o corpo faz? Ele mobiliza, olha só, ocorre a mobilização de alguns tipos de glóbulos brancos da corrente sanguínea para esse lugar. Ou seja, ele manda glóbulos brancos lá para aquela localidade onde ele identificou esse antígeno, onde o nosso corpo identificou algo que pode nos prejudicar. Então, uma forma de prevenir é justamente mandar os glóbulos brancos para lá para tentar combater esta enfermidade. Bem, essa mobilização acarreta em um aumento do número de glóbulos brancos no local afetado, podendo levar à destruição dos antígenos. A simples mobilização desse elevado número de glóbulos brancos para o local onde o corpo identificou o antígeno, essa simples mobilização pode destruir os antígenos. Bem, caso essa primeira ação não seja suficiente para eliminar os antígenos, ocorre a ativação de outros tipos de glóbulos brancos, como os que produzem anticorpos para uma resposta imune mais específica. Olha só, o nosso corpo identificou alguma coisa que pode nos ser prejudicial.
E aí o que, que o nosso corpo faz? Automaticamente ele manda glóbulos brancos para aquela localidade. Na maioria dos casos, e muitas vezes dos casos, esse número de glóbulos brancos lá naquele local vai conseguir eliminar esse micro-organismo. Mas, em alguns casos, essa primeira ação, que é a mobilização de glóbulos brancos para o local, essa primeira ação ela pode não ser suficiente. E quando ela não é suficiente, o que o nosso corpo vai fazer automaticamente? Bem, quando essa ação não é suficiente, o nosso corpo ele vai produzir outros tipos de glóbulos brancos, os tipos mais específicos, que são os que vão produzir anticorpos que vai nos oferecer uma resposta imune mais específica, ou seja, vai ter uma ação bem mais imediata. Aqui já vai ter a produção de anticorpos que vai combater diretamente aquela infecção. Bem, ao analisar, por exemplo, o resultado de um exame de sangue, o hemograma, o médico observa a quantidade e o tipo de glóbulos brancos por milímetro cúbico de sangue. Essa informação pode ajudar a identificar um quadro de infecção no organismo. Um simples exame de sangue, um simples hemograma, consegue identificar determinadas possíveis infecções no nosso organismo. Como é que o médico identifica isso? Ele observa o tipo de glóbulos brancos que estão sendo produzidos por milímetro de sangue. Imunização inata. O que é uma imunização inata? Bem, a imunização inata ela corresponde à primeira linha de defesa do organismo. Sendo uma ação específica, Bem, o que é a imunização inata? A imunização inata ela corresponde à primeira linha de defesa do organismo, sem uma ação específica, e inclui alguns tipos de glóbulos brancos. Além dos glóbulos brancos, essa imunização inata ela também inclui barreiras físicas, também inclui produção de substâncias e ação de micro-organismos em locais específicos. Nós vamos analisar agora algumas ações que nosso corpo produz com relação a essa imunização inata. Bem, vamos começar falando a respeito da pele. A pele. Bem, a pele atua como uma barreira, dificultando a entrada de micro-organismos ou material no nosso corpo. Bem, a pele está fazendo parte dessa imunização inata, né? A nossa pele ela é uma barreira. Ela é uma barreira que dificulta a entrada de micro-organismos ou materiais no nosso corpo. Às vezes, a gente pega uma pancada, a gente cai, e a nossa pele é a primeira barreira que algo estranho tem que enfrentar para poder adentrar no nosso corpo, no nosso organismo. Nós podemos também falar a respeito das glândulas lacrimais. As glândulas lacrimais elas produzem substâncias antibacterianas nas lágrimas que lavam o olho. Essas substâncias antibacterianas elas servem para eliminar algumas impurezas. Primeiro, que as lágrimas elas servem para deixar o nosso olho lubrificado, para não ressecar o nosso olho. E, além do mais, na lágrima, nós vamos encontrar substâncias antibacterianas e essas substâncias elas permitem que o nosso olho fique protegido de alguns micro-organismos, evidentemente. No nariz, por exemplo, no nariz, na garganta, o muco, os pelos nas narinas e cílios do revestimento do nariz e da traqueia aprisionam micro-organismos e partículas do ar. Bem, nós respiramos ar nos mais diferentes ambientes onde nós estejamos. Não é isso? Qualquer ambiente que você estiver, você está propício a estar inalando o tipo de ar daquele ambiente.
Só que o nosso corpo por si só possui barreiras aí. Por exemplo, nós temos aqui, ó, no nariz e na garganta, o muco e os pelos das narinas e cílios dos revestimentos do nariz e da traqueia aprisionam micro-organismos e partículas do ar. Ou seja, boa parte das partículas do ar, boa parte dos micro-organismos que estão misturados no ar ficam retidos por meio do muco e dos pelos e dos cílios do revestimento do nariz e da traqueia. Boa parte dessas impurezas ficam retidas pelo nosso próprio organismo e não adentram dentro do nosso organismo, causando maiores males. No estômago e no intestino delgado existem enzimas e outras substâncias que dificultam a sobrevivência de organismos invasores. No estômago, olha só, no nosso estômago e no intestino delgado existe aí a produção de enzimas. Essas enzimas aí, elas produzem substâncias que dificultam aí a produção, a proliferação, o aumento de micro-organismos invasores. Geralmente a gente come algumas comidas, por exemplo, nem sempre você, não porque você queira, mas às vezes a gente come algo que não esteja perfeitamente saudável, digamos assim. E como os micro-organismos são minúsculos mesmo, às vezes você come algo que está repleto de micro-organismos, você nem vê. Mas esses micro-organismos, quando eles chegam no nosso estômago, no nosso intestino, essas enzimas, elas são responsáveis por eliminar, por dificultar a proliferação desses micro-organismos. E na maioria das vezes elas conseguem. A gente não adoece. Quando a gente não adoece com tanta frequência, digamos assim, com problemas relacionados, problemas gastrointestinais por causa da ação dessas enzimas. Bem, nós vamos falar agora, nós vamos falar agora da imunização artificial. Nós acabamos de falar de imunização inata, que é o nosso próprio organismo que se encarrega dessa imunização, e agora vamos falar da imunização artificial. O que é a imunização artificial? Bem, a imunização artificial é uma forma de aumentar ou induzir a imunidade. E essa imunização artificial nós vamos analisar dois tipos, por meio de soros e por meio de vacinas. Bem, o que são os soros? Bem, os soros eles contêm doses elevadas de anticorpos produzidos por outra pessoa ou por outro animal, como um cavalo. Bem, o médico aplica soro em uma pessoa que foi picada por serpentes ou outro animal peçonhento, situação em que exige um tratamento rápido e eficaz. Quando as pessoas são picadas por serpentes, por exemplo, quando a pessoa é picada por uma serpente, a peçonha da serpente, ela vai tomando conta do seu corpo, você precisa de uma ação rápida e eficaz. E essa ação rápida e eficaz é justamente por meio do soro, que esse soro ele vai atuar rapidamente no combate dessa peçonha da serpente. E as vacinas? O que são as vacinas? Bem, as vacinas são substâncias preparadas com micro-organismos, vírus e bactérias mortos ou inativos, ou com fragmentos deles. Vírus e bactérias são considerados inativos quando perdem sua capacidade de se reproduzirem. Ou seja, as vacinas elas são produzidas com vírus e com bactérias inativos. Esses vírus, vírus e bactérias perderam a capacidade de se reproduzirem e são usados nas vacinas. Bem, o efeito protetor da vacina aparece quando a pessoa entra novamente em contato com esse micro-organismo, ou seja, parte do micro-organismo, parte do vírus, vírus ou as bactérias, elas são incluídas aí no composto da vacina e a vacina é aplicada na pessoa. O nosso organismo identifica esse micro-organismo invasor no nosso corpo, só que ele está inativo, porque ele faz parte da vacina.
o nosso corpo produz anticorpos para combater esses vírus e essas bactérias. No dia que a pessoa entrar em contato novamente com esse vírus, com essas bactérias, com esses vírus ou com essas bactérias que estavam na vacina, o nosso corpo automaticamente vai produzir anticorpos e a gente, evidentemente, não vai adoecer. Bem, o corpo da pessoa vacinada reage rapidamente produzindo anticorpos que evitam a doença, basicamente o que eu acabei de comentar. Bem, as vacinas têm prevenido doenças graves como sarampo, difteria, tétano, coqueluche, poliomielite, hepatite, rubéola, tuberculose e febre amarela. Bem, a ação das vacinas é basicamente esta. Primeiramente, você entra em contato com o vírus ou com a bactéria inativo, porque ela faz parte aí da vacina, constituída na vacina. E, evidentemente, no dia que você entrar em contato novamente com esse micro-organismo, seu corpo já vai produzir anticorpos para combater aquele vírus ou aquela bactéria, combater aquele micro-organismo e você, evidentemente, nem vem a adoecer. Ok? Então é isso. Basicamente, o nosso conteúdo de hoje é este e se inscrevam no canal.